Amém. Ezequiel 34 diz: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, eles não servirão mais de pasto. Amém. Se pode sentar. Imagine o profeta Ezequiel atravessando a cidade, chegando na área onde ficavam os pastores. Quem são os pastores? Os pastores eram os líderes que tinham a missão de orientar o povo pela palavra, pelos mandamentos, pelos estatutos. Por quê? Pergaminho naquela época não tinha pergaminho na mão de todo mundo. Não, pergaminho era um negócio muito caro, muito caro. E a lei ficava concentrada em determinado lugar e pessoas eram levantadas por Deus para levar o conhecimento desta palavra ao povo. Isto é o apacentar ovelhas, que muitas vezes isso é tão mal interpretado. Tem gente que pensa que pastor é babá. Tem gente que diz assim: o pastor nunca fez uma visita na minha casa. E essas coisas assim, isso não é pastorado. O pastorado não é o pastor ir na sua casa. O pastorado é o pastor te dar uma palavra que seja capaz de livrar você do inferno. Isso é o pastorado. E cá entre nós, pastor é coisa muito rara, é coisa muito difícil de se encontrar. E cada dia que passa, mais difícil fica de se encontrar um pastor na face da terra. E aqui, imagina Ezequiel chegando lá, achou os anciãos, achou os sacerdotes, achou falsos profetas, achou a turma toda e: eu tenho uma palavra de Deus para você. Todo mundo: hã? Fala aí. Quando falou, já viu, né, irmão? É aquela velha história, aquela dissensão, aquela briga, aquela intriga. Não, Deus não está falando por você, não. Aquela velha história. Nós temos 450 aqui que falam diferente. Com quem nós ficaremos? Vamos ficar com a maioria. Nós temos aprendido nessa caminhada que a verdade nunca está com a maioria. Irmão, eu tenho essa frase no meu coração para tomar muito cuidado, porque a verdade nunca está com a maioria.
A verdade sempre está com a menor parte. Por quê? Porque verdade é uma pérola muito preciosa. E pérolas preciosas estão na mão de poucos. Tudo que é de muito valor está na mão de poucos. Não é assim que funciona? E se é assim que funciona? Sempre foi assim na história da humanidade. Mas você já pensou, Ezequiel? Às vezes eu imagino, como por exemplo, nós temos uma mensagem, Elias nas ruas. Essa mensagem eu tirei esse título de um livro. A mensagem não, mas o título da mensagem eu tirei de um livro escrito Elias nas ruas. O conteúdo do livro não é lá essas coisas não, mas o título do livro é interessante. E eu imagino mesmo, imagina Elias andando pelas ruas. Agora imagina você, Elias, andando nas ruas nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Se você entender o que é vida espiritual, você causa um assombro na terra, na sociedade, bem maior do que o que Elias causou. Você causa um assombro bem maior. Porque Elias foi-se, mas a porção dobrada ficou. Aleluia! Os mistérios são tremendos, a glória proposta é tremenda, só que nós nos acovardamos. Ou para não pegar muito pesado, nós nos intimidamos. Mas o fato é que Elias foi-se, mas a petição que dizia de algo muito maior ficou. Que tu queres de mim antes que eu seja tomado de ti? Eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você. Tu pediu uma coisa tão dura que nem eu não posso fazer. Tu pediu uma coisa tão extrema, tu pediu uma coisa tão grande, que isso eu não posso fazer. Tem um sinal. Se você me ver partir, tu recebe, senão você não recebe. E ele viu e disse: carros e cavalos de Israel. E a capa caiu e ele pegou. Onde está o espírito de Elias? Tocou nas águas, as águas se abriram e todos viram que ele tinha a porção dobrada. E este homem não sentou à mesa de Jezabel, porque quem tem porção dobrada tem tudo. Na fome, na escassez, ninguém precisava. Todos os que têm a unção do Espírito não precisa se rebaixar a ninguém, porque Deus lhe põe a mesa diante, como está escrito: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Quem não tem a unção se curva aos ídolos de Jezabel, suplica a mesa do rei, que é farta de iguarias amaldiçoadas. Mas Ezequiel vai atravessando a cidade, vai pregando, vai falando, e a mensagem do capítulo 34, ela é específica, a profecia contra os pastores infiéis de Israel. E nós já vimos que a palavra é viva e eficaz, e a profecia e as pregações, elas vão atravessando gerações, e a Bíblia diz: não há nada novo debaixo deste céu. O que foi pregado em Gênesis continua valendo até hoje. Quando João Batista disse raça de víboras, pode usar essa frase à vontade, porque sempre diante de você vai ter uma raça de víbora. Quando Jesus Cristo disse assim: seus hipócritas, irmão, pode levantar até de olho fechado, sai pela rua dizendo hipócrita, que no teu caminho sempre tem um hipócrita. A palavra é viva. Não precisou Jesus voltar para pregar todo dia. Ele apenas nos levanta para repetir o que ele já disse. Porque ser humano é ser humano, não vai mudar nunca. Um é bom, outro é mau. Um é digno, outro é indigno. Um é safado e pilantra e o outro tem dignidade e honra. É sempre assim. Não muda nunca. Tem uma unção nessa noite, que eu quase não estou conseguindo falar aqui, e ela começou cedo.
tem uma unção, meu irmão, mas tenta fazer desse dia um marco na sua vida, sabe? Muda, sai daqui dizendo assim, eu quero ser diferente. O que eu tenho para renunciar, Deus? Eu quero ver a tua glória. Que caminho o Senhor tem para mim? Para de traçar o teu caminho você mesmo. Às vezes você já dorme com o teu caminho do dia seguinte traçado. Para de fazer isso. Você quer mudança? Como é que você está traçando todo dia o mesmo esquema? Para de traçar o mesmo esquema todo dia, meu irmão. Você quer mudança? Diz assim, Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Eu não quero saber o que eu vou fazer amanhã, não. Amanhã eu vou acordar e vou começar a fazer o que aparecer que eu tenho que fazer. Deixa Deus traçar, meu irmão. Deixa Deus mudar o teu caminho. Deixa Deus mudar a tua história. Tem muita gente aqui que já tem a hora assim, olha, Deus, amanhã eu tenho isso e aquilo outro para fazer, me abençoa. Mas não é capaz de dizer, Deus, eu tenho isso, aquilo e aquilo outro para fazer amanhã. Mas o Senhor tem algo diferente para eu fazer? E a unção dessa noite tenta te libertar a mente. Não é a pregação toda, não. A pregação vai mudar. Eu não vou pregar isso que eu estou pregando agora, não. Isso aqui é só uma introdução, mas eu vou pular. A história vai ser outra. Pode ter certeza. Eu não vou pregar isso que eu estou pregando, não. Mas a unção está aí. Ela está. Deus opera como quer. Nós somos meros mortais pós-cinza. Mas Ele é glorioso. Então Ezequiel olhava para os sacerdotes, para aquela gente, para aquele... Vocês são pastores infiéis. Resultado, nós vemos que história terrível, né? De Ezequiel. Aqueles que deveriam reconhecer a palavra de Deus nos lábios de Ezequiel, que nada, como desejaram a morte desse homem, como quiseram acabar com esse camarada. Ou seja, irmão, a lição está aí nos profetas e em toda a Escritura. Se você fala a verdade, maior são o número dos teus inimigos nessa terra. E aqueles que se dizem santos vão desejar ver-te debaixo da terra. Isto é a realidade de quem prega a verdade nua, cristalina, recebida direto dos lábios do Senhor. Vamos ver o nosso texto aqui. A palavra do Senhor veio a Ezequiel e ele diz: profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Irmão, nós precisamos, sabe, pagar um preço que outras pessoas por aí não estão pagando. Tem pessoas hoje na sociedade chamando servos de Satanás de homens de Deus e templos do diabo de igreja, só porque tem um rótulo. E às vezes um rótulo tão promissor, né? Imagina você olhar para um lugar e dizer assim: Jesus Cristo é o Senhor. Lá está uma faixa desse tamanho: Jesus Cristo é o Senhor. Em primeira mão você vai achar que há um templo de Deus ali, mas com entendimento, sendo templo do Espírito e tendo comunhão com Deus, você discerne que é um templo de Satanás. Aqui está dizendo: ai dos pastores, eles fazem o quê? Eles se apacentam a si mesmo. E tem pessoas, e eu quero incentivar você a pedir para Deus que Ele te dê sabedoria, que Ele te dê entendimento, que Ele te dê discernimento. Irmão, isso é glorioso. Isso vale mais que ouro, prata, dinheiro. Uma vez eu entrei numa igreja, depois eu vinha orando, pedindo a Deus discernimento. Eu falei: Senhor, o Senhor tem uma obra na minha vida, eu preciso discernir, porque nesse reino tem tanta coisa que parece, mas não é. E eu vinha naquela peleja com Deus: Deus, me dá entendimento, me dá discernimento, porque às vezes dentro da igreja tinha uma pessoa falando língua estranha, aí depois o pastor repreendia e a pessoa caía endemoniada. Tinha gente cantando, mas o pastor repreendia e caía endemoniada. E eu dizia: como é que se entende essas coisas?
Como é que se consegue discernir esse negócio? E Deus me chamando para a obra, eu dizia, Deus, eu não tenho condições. O Senhor quer comigo uma obra no meio pentecostal, uma obra de sinais, prodígios e maravilhas, e eu, sem saber exatamente que obra Deus queria, mas o caminho por qual eu estava atravessando era esse, e o Senhor ali pelejando-me e falando tantas coisas. Deus, eu preciso de discernimento. E um dia eu fui numa igreja, e quando estava lá dentro da igreja, aquela palhaçada de um monte de gente falando língua estranha, que é estranha mesmo, que nem Deus conhece, né? Aquelas coisas, aquela patetice, aquele salto mortal, aquela palhaçada desenfreada, um bando de palhaço metido a espiritual. E eu olhei aquilo e eu falei assim, ué, essas pessoas estão fazendo tudo isso, mas não tem Deus aqui não. Aí um camarada que estava visitando lá a igreja se levantou naquele dia, virou e falou assim, aí, tu não pediu? Eu te dei. Entende, meu irmão? Deus usou comigo o sinal de que tinha me dado um discernimento, mostrando a desgraça dentro da sua própria casa. Não foi discernindo um endemoniado, não foi discernindo um macumbeiro, não foi discernindo um satanista, foi discernindo um bando de palhaço metido a crente, a serviço do diabo, dentro da igreja. Foi assim que Deus me deu o sinal de que tinha me dado graça de discernimento. Aí aqui, ai dos pastores que apacentam a si mesmo. Peça entendimento, meu irmão, peça sabedoria, peça inteligência. Eu passei um bom tempo da minha vida também dizendo, Deus, me dá inteligência, eu preciso pensar nas coisas, eu preciso tomar decisões, eu preciso tomar atitude, eu preciso da tua graça. E um dia eu fui numa igreja, e quando um rapaz, depois que acabou o culto, o rapaz estava na porta do lado de fora. Quando eu passei por ele, ele ficou olhando para mim rindo, e eu achei tão estranho, que eu nunca tinha visto aquele rapaz. E ele olhando para mim, rindo, para me chamar a atenção mesmo. E eu olhando para ele, eu parei na frente dele. E ele olhou para mim e apontou assim para a cabeça e falou assim, você tem muita inteligência. Aí eu olhei para ele assustadíssimo, e ele disse assim, até isso Deus revela. Ele nem me disse o nome dele, nem me deu a paz do Senhor, virou as costas e foi embora. Então eu quero te dizer, meu irmão, como Tiago escreve, pede que você receberá. Busca que você vai encontrar. Lembra quando Tiago escreve dizendo assim, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Irmão, como você vai discernir as coisas neste século que nós estamos vivendo, em que os apóstolos Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas escrevem dizendo que seriam tempos em que lobos devoradores entrariam no meio do rebanho e não teriam piedade? Como você vai discernir isso? Você é um alvo fácil, sem inteligência, sem entendimento, sem compreensão, sem revelação. Você é um alvo fácil. Não existe ninguém mais fácil de ser enganado do que o ser humano. Vai enganar um leão, põe a caça lá para você ver. Se ele, antes de cair na tua armadilha, se ele não sonda todos os quadrantes, pensa que é fácil colocar uma caça, uma armadilha para pegar um leão? Não é tão fácil assim não. O bicho sente o cheiro de longe. Tem que se esquadrinhar todos os pontos. Mas o ser humano é fácil de ser enganado. Até ele a si mesmo se engana, o ser humano, quando pensa que é inteligente por si só, quando pensa que é o sábio por si só, quando pensa que é o que sabe esquadrinhar todas as coisas por si só, quando ele não entende que ele é dependente de Deus, que ele tem que ser servo e ter Senhor, ele se engana a si mesmo. Aqui, Ezequiel está falando daqueles que apacentam-se a si mesmo. Eu quero te contar umas coisas. Numa organização que alguns chamam de igreja, até perto de nós, num bairro vizinho, eu já contei isso e vou contar porque essa mensagem é para contar isso. Teve uma pessoa que ouviu as mensagens que nós pregamos e ia sair
desta organização chamada Igreja Batista não sei das quantas, para vir para cá. Quando ela chegou lá para se despedir do pastor, o pastor chegou e falou assim, não, peraí, você está indo embora? Não, peraí, vamos lá no gabinete conversar. Pegou, abriu o livro da contabilidade, viu o dízimo dela mês a mês, todo ano, somou quanto dava por ano, falou assim, olha só, você não pode ir embora. Se você for embora, olha quanto que eu vou perder das suas ofertas por ano. Você dá tanto por ano. Não se preocupou, não, mas espera aí, você está indo embora? Você está indo embora para onde? É para uma igreja evangélica? É uma igreja que prega os princípios de Deus? Não. Você não pode ir embora. Olha, somou ali na frente dela. Olha quanto que eu vou perder por ano que você contribui aqui nesse ministério. São pastores de si mesmos, não estão apacentando ovelha nenhuma. Eles estão, os miseráveis, os desgraçados, estão preocupados com eles mesmos. É poder pagar muito bem o carro deles, poder pagar muito bem a casa de luxo deles, poder pagar muito bem o colégio particular para os filhos deles. É só isso que eles pensam, eles não estão pensando em mais nada além disso. Eu encontrei um jovem que está pensando que é pastor, está aí à frente de um grupo que também pensam que são ovelhas capazes e inteligentes. Eu encontrei um jovem e ele falou assim para mim, lá na igreja, ele falou assim, estou quase suspendendo, eu não toquei nenhum assunto com ele da nossa visão espiritual, estávamos quase, somente conversando e ele entrou com esse assunto, ele falou assim, lá na igreja eu estou quase suspendendo a Santa Ceia, porque eu já entendi que aquilo não é para a igreja. Eu olhei e falei assim, ué, bom, né? Significa que Deus fala com muitas pessoas, creio eu, que Deus vai levando o ser humano aos seus princípios, e ele disse isso, eu fiquei meio assustado, não toquei nenhum assunto da nossa conduta aqui, que nós já suspendemos isso há muito tempo, mas ele falou o seguinte, eu só não suspendo a Santa Ceia, porque senão muita gente vai embora da igreja. Então ele não está pensando nas ovelhas, ele está pensando nele, porque ele quer sustentar pessoas ali, mesmo que seja com a mentira, que ele já discerniu. E ele fala, eu só não suspendo a Santa Ceia, porque senão tem gente que vai embora da igreja. Então ele não é um pastor de verdade, ele é um pastor da mentira, ele é um pastor do engano, ele é um hipócrita. Ele é um mercenário, ele é um pastor de si mesmo. E as pessoas continuam lá, iludidas e enganadas, e por assim vai. Irmão, eu quero seguir um pouco aqui, no verso 3. Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. O que nós vemos aqui? Como que a fraca não fortaleceste? Como que se fortalece uma ovelha? A doente não curaste. Como que uma ovelha pode ser curada? A quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste, a perdida não buscaste. Como que essas coisas podem se reverter? O que um pastor faz? Um pastor, por acaso, é médico? Não, então, a quebrada lá, o que ele vai fazer? Né? A fraca não fortaleceste. Como se fortalece alguém que está fraco? Como que se alimenta uma ovelha? Eu vou te dizer uma coisa, uma ovelha somente só é alimentada pela palavra. Se ela está enferma, é culpa do pastor se não lhe deu a palavra. Se ela está fraca, é culpa do pastor se ele não a deu a
palavra. Se ela está quebrada, se ela está, seja lá como for, perdida, desamparada, desnorteada, desgarrada, se o pastor não lhe deu a palavra, é culpa do pastor. Se o pastor deu e ela se desviou a si mesma, é problema dela. Mas por que Ezequiel está profetizando contra os pastores? Porque eles não cumpriram a missão dele. Eles mentiram para as ovelhas, eles enganaram as ovelhas, eles bajularam as ovelhas, eles usufruíram das riquezas das ovelhas, da lã, da gordura, das unhas, da pele. Eles usufruíram de tudo das ovelhas, enganando as ovelhas, iludindo as ovelhas. E as ovelhas foram se perdendo com a bajulação, com o engano, com a mentira. Mas quando um pastor se levanta com verdade, com a palavra de peso, as ovelhas são fortalecidas a tal ponto de ir como ovelha muda ao matadouro e glorificar Jesus Cristo. Mas eles iludem, eles bajulam, eles só querem ver as ovelhas dando lã, dando a pele, dando tudo que tem, e são ovelhas fracas, sem condição de estar de pé, não tem condições de dar a vida por Cristo. Os pastores fracassam, sabe por quê? Porque eles não são exemplos, os pastores são covardes, os pastores não apostam a vida, e nós vemos que quem é pastor, como Jesus Cristo, o sumo pastor, ele é aquele que dá o exemplo. Ele deu o exemplo descendo a guerra, ele deu o exemplo pelejando contra o diabo no deserto, ele deu o exemplo desafiando o sistema, a semelhança de Davi que desafiou Golias, ele deu o exemplo entrando no túmulo, indo na via dolorosa, ele deu o exemplo ressuscitando ao terceiro dia. É disso que as ovelhas precisam, de exemplo. Quando o pastor não dá isso, não dá esse alimento, as ovelhas podem ir engordando, parecendo bonitinha, mas não prestam para nada, muito menos para os trabalhos e serviços de Jesus Cristo. Então aqui está dizendo, a fraca tu não fortaleceste, com o quê? Com uma palavra de valentia. A doente tu não curaste, com o quê? Com uma palavra de ousadia e intrepidez. A quebrada tu não ligaste, com o quê? Com a palavra revolucionária, a palavra forte. A perdida não buscaste, ora, por quê? Porque está faltando palavra, está faltando ensinamento que caberia aos pastores. Mas as ovelhas, coitadas das ovelhas. Muitas vezes o pastor dá o que as ovelhas querem, né? Como eu já ouvi muita gente. Eu conheci um pastor no começo da minha caminhada, que, conversando com ele, eu dizia assim, pastor, aqui, esse negócio aqui de língua estranha, poder de Deus para expulsar demônio, pastor, por que nós não vemos nada a respeito disso na igreja, nenhuma palavra sobre isso? Ele falou, por que a igreja, eu dizia para ele, por que a igreja não crê nisso? Por que o pastor não prega isso? E ele dizia assim, olha, Tupirani, eu falo língua estranha na minha casa, eu creio no poder para curar enfermo e expulsar demônio. Ele contou até que teve uma briga com o diabo lá dentro da casa dele outro dia, que ele estava orando no quarto com a esposa dele, quando ele abriu os olhos, que ele olhou para a porta do quarto, ele viu Satanás entrando, indo em direção a ele lá na cama, e ele disse para mim, ele repreendeu, ele com a esposa dele, repreenderam o diabo, e o diabo retornou e voltou. Ele falou, eu creio em tudo isso. Eu falei, então por que o pastor não prega? Não, porque a igreja não quer, então eu não prego. Ou seja, o que são dessas ovelhas? Você já viu, se você tem um filho, e esse teu filho senta à mesa para comer, aí ele diz assim, eu não quero arroz, eu não quero tomate, eu não quero feijão, eu não quero batata,
Eu não quero cebola, eu não quero macarrão, eu não quero carne. Tem uma barra de chocolate aí para mim? Você ama o seu filho? O que você vai fazer? Esquece a barra de chocolate. Pode sentar aí e come. E só levanta daí quando terminar de comer. Não é assim que a gente faz? Mas imagina você, um falso pastor, que vai dar aquilo que a ovelha quer. A ovelha quer ouvir que ela está abençoada, que ela vai entrar no reino de Deus, então ele vai dando só aquilo que ela quer ouvir. Qual vai ser o resultado? Qual seria o resultado se cada vez que você sentasse na mesa para almoçar, o seu filho pedisse uma barra de chocolate, um saco de biscoito, ou então comer todo dia um miojo? Qual seria o resultado? Em poucos dias seu filho não ia estar com deficiência, problema no sangue, tontura. Meu irmão, isso é a realidade espiritual. Tem muito pastor pilantra que apacenta a si mesmo, que sabe muito bem que as ovelhas querem ouvir lisonjas, exaltação, e bracinho de lado, bracinho de outro, tapinha nas costas. Tem muito pastor mercenário que sabe que o ser humano gosta de ouvir é isso. Eles leem dezenas de livros de autoajuda e vão iludindo multidões. Mas o pastor verdadeiro, meu irmão, não quer saber se você quer ouvir ou quer deixar de ouvir. Você vai ter que ouvir. O pastor verdadeiro sabe que em princípio você pode ficar zangado, pode até achar que o púlpito está jogando piada para você, mas um dia o Espírito Santo entra na tua vida e te transforma. E um dia você aparece para pedir desculpa e dar um abraço no pastor. Quanta gente já me chamou de pilantra, safado e mercenário. E quantos e-mails eu recebo toda hora de gente: pastor, desculpa, eu estou desculpado, eu nem sei quem é, nunca vi, mas espero encontrar lá no reino de Deus. Meu irmão, tem muito pastor pilantra, ou seja, não é pastor, nem isso, eu não posso nem chamar de pastor. E as ovelhas ou as pessoas não estão discernindo nada. Outra coisa horripilante, você quer conhecer um falso pastor? Meu irmão, você quer conhecer um falso pastor? É só você chegar na igreja dele e ver um monte de gente dando testemunho. Dá um testemunho aqui, dá um testemunho ali, vai para a televisão, testemunho, testemunho, testemunho. Por quê? Aí ele vai e diz assim: olha, se aconteceu com ela, vai acontecer contigo. Olha como ele é mercenário, olha como ele é pilantra, olha como ele é enganador, como se as bênçãos fossem todas iguais na vida de todo mundo. Isso é uma mentira. Cada um de nós tem um nível espiritual, e Paulo diz que cada um anda segundo a fé que alcançou. Se cada um anda segundo a fé que alcançou, significa que cada um conquistará segundo a sua fé. As bênçãos para nós são todas diferentes, não tem nenhuma igual. Tem gente que não pode nunca sair do fusquinha, meu irmão, e tem gente que vai poder andar de limusine. Essa é a pura realidade. Mas quando você pegar um falso pastor, ele vai te mostrar alguém dando um testemunho que está de limusine e vai dizer que você pode ter também. Mentira! Se a sua fé crescer, você terá, e não precisa ter nada igual de ninguém, você terá aquilo que Deus tem para você. Mas aí estão por aí os pastores de si mesmo. Irmão, dá o testemunho aqui. Aí vem lá o irmão, conta cada coisa, que está todo mundo vendo os horrores. Outro dia eu assisti o testemunho de uma mulher que, quando mostrou o documento do ano da bênção que ela recebeu, o documento lá da cura que o médico emitiu, o documento era anterior à fundação da própria igreja, do próprio templo de Satanás, que eles estavam lá dando testemunho. Nessas porcarias aí chamada Universal, é tanto engano, tanta mentira, que eles até se enrolam. Aqui diz então, no verso 5: assim se espalharam, por não haver pastor,
e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Quer dizer, o que são as feras do campo? Ficaram para pasto de todas as feras do campo. Nós já vimos que animais são símbolo das nações. Se ficou para pasto, estava fraca, ficou em submissão, foram tragadas pelos conceitos das nações, não encontraram forças para combater, não tiveram postura, acabaram se rendendo, foram tragadas pelos conceitos das leis dos homens. Afinal de contas, os batistas não são os exímios declaradores da grande frase: nós servimos tanto a lei dos homens quanto a lei de Deus. Não é isso que os batistas declaram? Mas o Cristo que nós servimos, ele tem dito: não podeis servir a dois senhores. Contudo, as ovelhas fracas, elas são tragadas pelas nações. Por quê? Porque o pastor não cumpriu o seu papel. Ele não fortaleceu, ele não rasgou o verbo, ele não apostou a vida, ele não desafiou, ele não mostrou que gloriosa coisa é cair na arena e ser devorado pelos tigres. Ele não mostrou que glorioso é encarar o inimigo e quer seja pela vida, pela morte, Cristo Jesus será glorificado. Ele não mostrou que chuva de pedra para nós é a porta que se abre para o trono da graça de Deus. Ele não mostra essas coisas porque ele mesmo tem medo dessas coisas. O verdadeiro pastor é como Cristo Jesus disse: o pastor de verdade é o que dá a vida pelas ovelhas. Entendeu, meu irmão? É o que dá a vida pelas ovelhas, o que expõe a sua própria vida, para que quando eu morrer, você faça 10 vezes mais. Esse é o meu esforço, esse é o meu empenho. Eu sou apenas uma lâmpada, mas vocês são a fogueira. E um pastor, ele tem que dar o seu tudo, ele tem que dar o seu melhor, ele tem que ser incansável, para que ele veja, ou talvez para que ele somente saiba, depois que morrer, que Deus o revele, que ele deixou sementes poderosas, que obras maiores do que as dele estão sendo realizadas. Esse era o desejo de Jesus Cristo. Eu vou para o Pai, e quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. É o desejo de Cristo, é o meu desejo, é o desejo dos verdadeiros pastores, que as obras das ovelhas sejam maiores que a dele. Jesus poderia dizer assim: eu estou realizando obras e ninguém superará as minhas obras. Ele falou: não, vão superar. O meu projeto é que as obras de vocês superem as minhas. Foi isso que ele disse. No verso 6: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Veja, meu irmão, o verso 6, o que diz, eu quero que você entenda. As minhas ovelhas andam desgarradas por onde? Por todos os montes e por todo o alto outeiro. Os montes e o alto outeiro. Não é a referência do povo que buscava a Deus em Israel para fazer os seus sacrifícios e os seus cultos. E nós não temos aprendido na simbologia bíblica que montes e outeiros são símbolo da presença de Deus. Mas aqui está dizendo que elas andam desgarradas. Mas aonde? Nos montes e nos outeiros. Ou seja, existem ovelhas sim, em busca de Deus, mas como faltam pastores, elas ficam desgarradas e perdidas.
Porque a ovelha, Jesus falou, as ovelhas ouvem a minha voz, mas não tem pastor para levar a voz de Jesus adiante. Mas elas estão em busca, elas estão nos montes, elas estão nos outeiros, elas estão querendo Deus, mas cadê os pastores? Só tem mercenário, ladrão, pilantra, hipócrita. Se Deus levantar pastores nesta nação, a nação vai pegar fogo, meu irmão. Porque tem ovelhas sim por aí desgarradas, mas elas precisam ouvir a voz do verdadeiro pastor, para ensiná-las que não se devem curvar a nada nem a ninguém, a não ser Jesus Cristo. Mas, cadê os pastores? Cadê os pastores? Onde estão eles? Eu conheci um homem de Deus. Quando pegava uma criança enferma, ele levantava aquela criança para o alto e dizia, Deus opera, e entregava a criança curada. Eu conheci um homem de Deus que quando ele orava por uma pessoa enferma, que ela caía no poder, ela já levantava curada e no dia seguinte estava testemunhando que Jesus Cristo é poderoso, e é mesmo. Mas este mesmo homem de Deus que eu conheci, recebeu uma proposta salarial do diabo e largou tudo. O que adianta? Os pastores fracassam, os pastores caem. Por quê? Porque são pastores de si mesmo. Porque quem serve a Jesus Cristo não é enganado por proposta salarial. O dinheiro não faz diferença para quem serve a Jesus Cristo. Eu conheci um pastor de uma igreja, e a igreja humilde, e ali ele tinha um salário razoável, um salário humilde. Veio outra igreja e lhe fez uma proposta salarial. Ele não pensou duas vezes, em uma semana ele largou uma e foi para outra. Isso é pastor de ovelha ou é pastor de si mesmo? E nós vamos vendo e ouvindo essas coisas absurdas o tempo todo. E não nos tocamos, as pessoas não se tocam. Lá em Minas Gerais tem uma coisa que acontece constantemente lá. Quando alguém está com uma igreja que não está dando lá muita renda, ou o camarada tem uma outra proposta, sabe o que costuma se fazer lá? O camarada vende a igreja com membro e tudo. E as pessoas continuam lá dentro da igreja. Quando chegam no dia seguinte, se surpreendem com outra liderança, a igreja foi vendida com membro e tudo, e as pessoas não discernem nada. São pastores de si mesmos, são ladrões, como Pedro diz e Paulo, que eles entrariam no meio do rebanho e não teriam piedade, iam comer de tudo, iam explorar, iam usufruir. E aqui ele está dizendo, pelos outeiros elas buscam, pelos montes elas buscam, estão desgarradas, mas não tem pastor. Se não tem pastor, a ovelha fica perdida, irmão, fica desgarrada. Tem que ter pastor que ofereça a sua vida em holocausto. Mas se o pregador se omite, a ovelha não encontra o caminho. Para concluirmos, 9. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, eles não servirão mais de pasto. Quem é que está devorando as ovelhas? Da boca de quem que as ovelhas vai ser livrada? Do lobo? O texto disse que seria da boca dos pastores. Não disse que seria da boca do lobo, não. Da boca dos pastores. Que coisa horrível. Um monte de gente por aí pensando em si mesmo.
Certa vez eu num seminário, trabalhando no seminário na secretaria, um mal educado que estava lá terminando o seu cursinho de seminário, entrou, sentou na mesa, esticou a perna e ninguém perguntou nada, mas o mal educado queria dizer que estava terminando o seminário. E ele falou, esse ano eu termino meu seminário e vou pastorear alguma igreja aí, mas a igreja não vem pensando que vai me pagar salário mínimo não. Tem que pagar a minha casa, o meu carro, senão eu não pastoreio. E você pensa que ele não achou um bando de palhaços para ele pastorear? Achou sim. Achou um bando de batista cego, palhaço, e ele até hoje é pastor desses batistas cegos que pagam o carro e a casa dele. Pois essa era a proposta dele. Eu quero um carro e quero uma casa. Se não me der um carro e não me der uma casa, eu não vou pastorear. Ele é pastor de ovelhas? Ele é pastor de si mesmo. E talvez apareça por alguém aí que um dia ouça essa mensagem, não sei, e vai dizer assim, não, esse pastor está falando tanta coisa, não é possível não, ele deve ter inventado todas essas histórias. Tá bom. Brevemente Jesus vai bater o martelo, né, irmão? E quer ouçam, quer deixem de ouvir, a verdade sempre triunfará. Amém? Ficamos por aqui em nome de Jesus.